Bom dia, bom dia, bom dia! Chegamos mais uma aula, mais uma quinta-feira com aula do quê? Do quê? Isso mesmo, design na qualidade de vida, este aprofundamento maravilhoso que é corpo, saúde e linguagens. Estamos na unidade curricular 2, tecnologia e qualidade de vida. E o nome dessa aula é Design Thinking. Estamos participando da atividade 2. Estamos aí dando continuidade a essa atividade que começamos na quinta-feira da semana passada, não, na sexta. Na sexta-feira, essa é a segunda aula, então, na tela para vocês, o nosso planejamento. Quem perdeu a aula da sexta passada, é bacana assistir, procure aí, busque lá no repositório. E agora essa aula 2, que é o Design Thinking, que nós vamos dar continuidade a esse pensamento aí inovador, esse pensamento do que é e de como trabalhar com design. Esse Design Thinking é uma moda. Você olha aí, coloca qualquer hora aí no YouTube e põe isso. Tem um monte de vídeos, vários. Inclusive, aqui nesses... Aliás, isso é importante falar para vocês. Não fica só esse vídeo lá no repositório. Esse material aí, esses slides, o PPT, ele também fica no repositório. Então, vocês podem pegar, que tem um slide, eu vou até pular tudo aqui, só para vocês passarem. Olha, gente, olha, eu vou invertendo toda a ordem da aula, mas tudo bem, ok. Aqui, ó. Essa parte aqui é para vocês, estudantes, que estão sozinhos, que estão assistindo a aula de casa, que não tem a orientação de um professor. E aqui tem um vídeo muito bacana do YouTube falando sobre esse Design Thinking. Você que está aí com o professor e queira também, em outro momento, entender melhor, conhecer outra pessoa falando sobre esse tema, poderá verificar, analisar esse vídeo. Combinado? Então, deixa eu ver aqui, ó. Pronto, a galera tá chegando. Eu tô dando essa segurada na aula no início para esperar o pessoal acordar e chegar na aula. Manda mensagem aí pros seus amigos, fala que a aula começou e eu, Bruno, a Melissa que sempre está aqui conosco, o Bruno também já chegaram e eu quero vocês ligadinhos porque essa aula é uma aula para a vida. Não é uma aula somente para o nosso componente, para desenvolver, para o desenrolar do nosso componente, tá bom? Bora para os objetivos. Compreender o que é o Design Thinking e conhecer as etapas do Design Thinking. Então, nós vamos compreender e conhecer as etapas. Então, saber aí, entender o que é esse conceito e compreender e conhecer as etapas para você ter sucesso com essa forma de pensar. O nosso eixo estruturante é empreendedorismo. Então, é algo que você pode depois utilizar para trabalhar. Olha aqui a Alice falando presente. Ai, Alice, eu li aqui, até sorri, porque que saudade de ouvir os estudantes falando presente, professora, presente. Aqui a gente fica nessa distância, né? Mas, seja bem-vinda, Alice. Bora lá. Vamos aí na telinha começar a entender alguns conceitos. O Design Thinking, ele é um pensamento do design, pensamento de design. Ele também é um processo criativo. E ele é uma abordagem extremamente centrada no usuário. Então, se a gente juntar esses três nomes, a gente entende que o Design Thinking é um pensamento de design voltado para um processo criativo, onde o objetivo, o pensamento principal é a abordagem centrada no usuário. Então, eu vou fazer algo determinado para aquela pessoa. Vou trazer um pouquinho para a aula de educação física. O personal trainer, ele pensa naqueles objetivos, naquela vivência daquela pessoa em específico. Então, é uma abordagem voltada também para o usuário. Entenderam? Ó, a Mariana também falou presente aqui, ó. A Mariana chegou, muito obrigada, Mariana. Aí, ó, deixa eu dar uma olhada. A galera chegando aqui, aumentando a quantidade de alunos. Mas
Bora pensar aqui. É algo que eu desenvolvo para alguém, com aquele objetivo, e não para um grupo, para uma série de pessoas. Eu tenho que focar, eu tenho que determinar para quem eu vou dar aquela utilização, vou produzir aquele protótipo. Entenderam? Pegaram a ideia? Continuando aí. Algumas situações mais. A partir da perspectiva do usuário, que é abordado o problema. Então, eu, Juliana, estou com muito frio nas minhas mãozinhas, porque eu venho de moto. E a luva que eu estou usando, ela não está segurando o frio que está fazendo logo pela manhã cedo. Eu precisava que alguém desenvolvesse algo para mim que esquentasse mais as minhas mãos. Então, essa é a ideia. A gente pensar em algo que favoreça alguém. Pode ter mais alguém como eu? Pode. Pode ter mais pessoas que estão com essa mesma queixa? Pode. Mas ele foi desenvolvido para mim. Ok? Bora lá. Há uma relação com a prática. Então, é algo que é colocado em prática. E o seu objetivo é transformar suas ideias em produtos ou processos tangíveis e testáveis. Então, volto a falar. É algo que eu posso criar com uma visão para alguém, mas é uma ideia de um produto, de um serviço, mas que possa, nada impede que abranja outras pessoas. Pode abranger. Aliás, abranger outras pessoas e chegar ao máximo de coisas. Eu tenho aqui o Helder, meu parceiro, o Helder. Eu acho que você me persegue, né? Ele está aqui comigo em várias aulas. Depois vai entrar a Graciele, tá? Eles ajudam. Vamos pensar assim: o Centro de Mídias fez algo para abordar mais pessoas, para atingir, para incluir mais pessoas. Então, o nosso intérprete de Libras, o Helder, está aqui para que pessoas que tenham essa deficiência auditiva possam participar da nossa aula também, certo? Então, acho que ficou claro, né? O que é esse design thinking. O thinking em inglês significa pensando. Então, é algo pensando em alguém. Beleza? Bora para as etapas aí, ó. Nossa, essa hora voa. Etapas. São 5 etapas. A primeira é empatizar. Então, eu tenho que me empatizar. Eu tenho que ter empatia por aquilo, pela pessoa. Então, analisar as necessidades das pessoas que estão envolvidas no problema. Então, eu trouxe o problema, mas que ele vai abranger outras pessoas. E para que eu desenvolva algum produto com esse pensamento do design thinking, eu tenho que empatizar, ter empatia pela pessoa. Combinado? Segundo, definir. Eu preciso colher e analisar as informações obtidas para, assim, definir as problemáticas centrais. Então, eu preciso ter aquela conversinha ali, ó, tete a tete, do que a pessoa precisa, do que se faz necessário para desenvolver um produto, um protótipo, centralizado, individualizado, de maneira que eu atinja o objetivo e cause uma solução para aquela pessoa, certo? Terceira etapa, idear. Então, o que é? É desafiar suposições e criar ideias, utilizando brainstorms e debate. Então, brainstorms nada mais é do que chuva de ideias. É aquele momento onde eu começo a pensar em qualquer palavra, em qualquer situação, e eu escrevo no papel. Não importa se se é válido, se não é, se vai ser realmente colocado em prática. Mas a partir dessa chuva de ideias, desse brainstorm, surgem situações para ajudar a ter essa ideia. Então, são etapas, e essas etapas elas são linkadas. Então, primeiro eu preciso
ter a empatia com aquela pessoa a qual eu estou pensando em criar um protótipo. Eu preciso ter esse contato, colher informações para poder analisar as problemáticas. Eu preciso criar, assim, na verdade, criar ideias. E se criar ideias é a partir de uma chuva de ideias, do brainstorm ou de debates. Né, vamos falar, a gente pode colocar as duas coisas, para que aí comece a dar linha, a ter um caminho para resolver o meu problema, certo? Quarta etapa, então, vamos lá. Quarta etapa, prototipar. Prototipar. Essa parte é bacana, porque é o ponto onde eu começo a produzir uma versão barata que auxilie a investigar o desempenho das ideias propostas. Então, gente, pensa comigo. Eu vou lá, me coloco no lugar da pessoa, eu crio essa empatia. Depois eu vou lá, converso com a pessoa, entendo o que ela precisa, o que ela quer. Depois eu começo a ter algumas ideias soltas. E nessa quarta etapa eu começo a colocar a mão na massa. Eu começo a colocar a questão de prototipar, de fazer o protótipo. Se ligaram? O que tem a ver com a nossa aula, com o nosso componente? Conseguiram identificar em que parte nós estamos? Então, todo o nosso componente, ele é centrado nessas 5 etapas. E ainda vamos chegar nessa quarta etapa. Ainda não chegamos na quarta etapa. A gente está ali na segunda, quem sabe? Porque a gente ainda não sabe que público-alvo qual o público-alvo que nós vamos atingir. A gente ainda não pegou esse foco. Mas vamos conversar mais para frente. Vamos continuar. A quinta etapa, testar. Então, hora de testar e experimentar os protótipos. Então, eu preciso desenvolver uma tampinha que não seja de rosca, né? Então, eu crio vários materiais e eu peço para as pessoas que precisam, que solicitaram, têm essa necessidade, testarem, para que eu possa ver qual é o melhor protótipo para que eu desenvolva a longa escala. Lembra que a gente falou na sexta-feira? Se eu faço algo único, isso é artesanato. Agora, se é algo que eu consigo produzir a longa escala, em longa escala, aí faz parte do design, tá? Aquilo que é único, exclusivo, é somente somente não, porque artesanato é a coisa mais linda do mundo. É um artesanato, é algo que foi feito exclusivo. Combinado? E aí a gente tem uns pilares. Engraçado que essa solução, o O não estava aí, estava do lado, viu, gente? Ele deu uma bagunçada. Então, nós temos 3 pilares para ter uma solução. 3 pensamentos, 3 pontos chaves para criar uma solução. O primeiro aí, a viabilidade. Então, a viabilidade tem que ser viável financeiramente. Eu não posso criar algo que fuja do padrão do meu público-alvo, algo que seja fora do comum. Perdão, gente. Deixa eu ver. Foi. Então, eu tenho que ter essa viabilidade financeira. Depois, aplicabilidade, viabilidade técnica do projeto em curto prazo. Então, tá bom. Então, eu criei um protótipo onde eu vou demorar 10 anos para criar cada um. Preciso ficar 10 anos criando, sai uma peça. Vai ter a serventia? Vai ser útil? Isso tudo a gente tem que pensar. Tem outro ali, desejabilidade. Calma, voltei. Qual o desejo, qual o pensamento e vontade? Então, pensem comigo. Qual o desejo? Qual o pensamento e a vontade dessa pessoa a qual eu preciso dar essa solução? Então,
é extremamente importante a gente pensar nesses 3 pontos como o foco, como o meio para criar a solução, para desenvolver e para atender aquelas pessoas, aquele nicho de pessoas que tem a mesma queixa. Podem ser todas pessoas baixas, pode ser todas pessoas altas, pode ser todas pessoas com portadoras de deficiência visual, podem ser, mas podem ser pessoas altas, baixas ou que só sintam frio nas mãos. Então, para sentir frio nas mãos, eu preciso ser alta, baixa, canhota, destra. Não. Então, eu só preciso ter uma base do meu público-alvo, de quem eu quero atingir, de quem eu quero, onde eu quero chegar. Então, quando eu começo a pensar nessa questão da viabilidade, da praticabilidade, da desejabilidade, eu começo a entender que eu não posso viajar muito na maionese, tá? Então, eu não posso criar algo com uma pedra rara, onde eu... Não. Principalmente nós aqui. Porque tudo isso que nós estamos construindo é com o objetivo da gente desenvolver o nosso projeto. Então, esse primeiro ponto é para que a gente possa começar a criar o nosso brainstorm, a nossa chuva de ideias. Para isso, eu tenho que ter um conhecimento. Então, nós passamos a atividade 1 inteirinha, falando sobre qualidade de vida. A atividade 2, nós estamos falando sobre design e vem surpresas por aí, porque vocês vão poder conversar com profissionais desta área, né? E a gente começa agora a pensar no que nós vamos desenvolver. E, gente, é muito bacana isso, porque a angústia, os pensamentos que vocês estão tendo que ter aí, eu também estou tendo que ter aqui. Porque eu também vou criar o meu. E que tem que ser diferente dos de vocês. Porque o meu público-alvo vai ser um determinado. O de vocês vai ser outro. Vai ter uma aula em que nós vamos explorar o que é essa questão do público-alvo. Para a gente poder centralizar. Então, a gente está fazendo assim, ó, dando passinhos e passinhos e passinhos para que a gente possa analisar, para que a gente possa desenvolver. E aí nós temos essas etapas que nós estamos construindo também ao longo desses 6 meses aqui no nosso componente. E nós temos esses pilares que estão toneando aquilo que nós vamos desenvolver. Então, que fique bem claro, a viabilidade, a praticabilidade e a desejabilidade, elas pertencem, elas são pilares, como se fossem colunas que sustentam essa solução, que dão essa solução, que pleiteiam essa solução. E isso é de extrema importância, porque a gente tem que... Gente, ó, pensem comigo. Qual é a utilidade, a funcionalidade de desenvolver algo que não seja útil para ninguém? É perda de tempo. Então, eu preciso ter algo que faça com que as pessoas tenham... melhorem a qualidade de vida dessas pessoas, que essas pessoas tenham uma utilidade, que essas pessoas deem uma funcionalidade. Então, tem que pensar nesses 3 parâmetros, tem que pensar nessas 3 vertentes aí que nós apresentamos para vocês. Parece complexo, parece fácil, parece difícil, mas é mais fácil do que vocês imaginam. Porque a partir do momento que vocês conseguem focar nesse público-alvo, vocês conversar, você entender o que eles precisam, vocês vão começar a desenvolver, a analisar e a pensar em soluções práticas para a melhoria da qualidade de vida dessa pessoa, desse grupo de pessoas. Combinado? Então, eu vou ficando por aqui nessa parte. Quem está assistindo a gente pela TV Cultura, migrem para o aplicativo ou para o CMSP Web, para que possam conversar comigo aqui na parte mais íntima da nossa aula. Tenham um bom resto do dia. Eu volto amanhã, tá bom? Beijos, tchau, tchau.